Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós estamos na nossa última aula do ano. Realmente, essa é a nossa última aula. E para isso, eu resolvi trazer para vocês uma aula especial, uma aula diferente, né? Hoje não vou estar aqui falando, nem mostrando texto, nem nada. Hoje eu trouxe um vídeo para vocês, mas com o tema dos nossos estudos. Na aula de hoje, que é a aula de número 22, nós vamos ver como era viver na Idade Média. Será que você teria capacidade de viver na Idade Média? Será que você aguentaria viver? Bom, para a aula de hoje, né, eu trouxe um vídeo que eu tirei do canal do Covil de Jack, né? Se vocês quiserem conhecer o canal dele, fiquem à vontade, né, para curtir, compartilhar o vídeo lá no canal dele e até mesmo, se possível, apoiar. Então, fiquem agora com o vídeo, daqui a pouco eu retorno. Filmes, séries, livros em universos medievais são incríveis e eu admito que um dos cenários que eu mais gosto. E mesmo quando saímos da ficção e olhamos para a história real da humanidade, estudamos sobre acontecimentos e pessoas dessa época, geralmente encontramos narrações formidáveis, mesmo as que têm um final trágico, como de Joana d'Arc ou dos Cavaleiros Templários. Mas, saindo desse âmbito de reis, rainhas, igrejas, heróis e vilões, como seria a vida de uma pessoa normal na Idade Média, uma pessoa comum? Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o cotidiano das pessoas na Idade Média, ou resumidamente, como era viver uma época perigosa e violenta, nojenta, de muita ignorância e injustiça, entre várias outras coisas. Hoje em dia, na nossa sociedade, existem 4 pilares que são básicos para uma boa qualidade de vida: segurança, educação, saúde e lazer. No decorrer desse vídeo, veremos que nada disso existia na Idade Média. Bem, para início de conversa e obviamente, não existia energia elétrica e qualquer iluminação noturna era precária, feita por tochas ou velas no máximo, o que ilumina muito pouco. Por isso, todas as pessoas dormiam muito cedo, logo um pouco depois de anoitecer, e acordavam muito cedo também, junto do sol nascendo, para trabalhar. Existiam várias profissões populares: a de ferreiro, o camponês plantando para colher e criando seus animais, barbeiro, o mensageiro que levava e trazia informações entre reinos ou entre cidades, o soldado, o lenhador, o alfaiate. Haviam vendedores de diversas coisas diferentes. E existia uma certa profissão que todas as outras odiavam: o cobrador de impostos. Um cobrador de impostos era responsável por passar de casa em casa, de tempos em tempos, cobrando impostos. Esses impostos, teoricamente, deveriam servir para manter os gastos do reino. Manter um exército, por exemplo, é algo muito caro. Toda a comida, equipamento, mantimentos para longas viagens, etc. Porém, esses cobradores de impostos eram corruptos e cobravam das pessoas valores muito mais altos do que os estipulados pelo rei ou pelo imperador. E esse imposto era cobrado de diversas formas. Quando a família era muito pobre e não tinha dinheiro, por exemplo, o cobrador poderia levar comida, animais ou objetos mesmo da casa. E quem não tivesse condições ou se recusasse a pagar os impostos, teria tudo tomado à força, ou seria expulso, ou ainda pior, poderia ser escravizado. Tudo dependia de onde você estava morando e da época que estamos falando. Além dessas profissões, haviam ainda algumas outras um tanto quanto curiosas. O cirieiro, por exemplo, fazia velas. O bobo da corte era uma espécie de palhaço pessoal do rei. Havia também o caçador de ratos. Ratos em toda a história humana são considerados uma praga, e como eles roem e comem tudo, na Idade Média então foram mais odiados do que nunca,
Comida já era escassa e tinha de ficar estocada. Imaginem, descobri que toda a comida guardada para o inverno foi estragada por ratos. E ainda há mais um detalhe sobre ratos, que a gente vai falar sobre já já. No trabalho, nem as crianças escapavam. A partir do momento que uma criança fosse capaz de segurar uma ferramenta, já iria trabalhar. Afinal, estamos numa época cruel e muito miserável. Ter um filho significava ter mais uma boca para alimentar. Então era um alívio para os pais quando os filhos começavam a ajudar nas plantações, na criação dos animais, fazer favores nas ruas e tudo mais. Lembra que falamos de lazer, segurança, educação e saúde? Vamos observar cada um desses itens agora, um de cada vez, começando por lazer. Lazer era algo que praticamente não existia. Talvez possamos resumir a vida das pessoas na Idade Média em trabalhar, comer e dormir. Trabalhar, comer e dormir. As pessoas, no máximo, se divertiam durante os eventos anuais, quando o rei ou a igreja decidiam fazer alguma festa para comemorar alguma coisa, a virada de uma estação, uma guerra vencida, esse tipo de coisa mesmo. Aí sim haviam festanças. Falando sobre segurança, as pessoas que moravam nos feudos em volta do castelo ou formavam subúrbios na capital de um reino tinham o mínimo de proteção. Afinal, um rei não gostaria de ser atacado e ter suas terras conquistadas, então haviam bastantes soldados por ali. Existia uma certa proteção para quem morasse nessas cidades com pessoas importantes. Porém, isso não extinguia a sombra do medo de uma guerra. Todos nós sabemos que até o século XX a humanidade proporcionava guerra atrás de guerra, e quanto mais voltamos no tempo, mais as guerras acontecem. Sobre educação, nessa época não existia ainda a prensa nem nenhuma outra forma de impressão. Então, além de todo o papel ser fabricado manualmente, todo livro era escrito à mão também, e podia demorar de meses até anos para terminar de ser produzido. E por isso, livros eram extremamente caros. Dessa forma, a leitura, os estudos, a educação, tudo isso ficava sob o poder da igreja. Saber ler e escrever era um privilégio apenas de quem fizesse parte do clero ou da família do rei. Dessa forma, mesmo figuras poderosas às vezes eram analfabetas. E por fim, chegamos no que para mim é o pior item de todos esses 4 a serem observados: a saúde. A ciência como temos hoje não existia na época, e quando algum aspirante ousava dizer algo sobre astronomia, por exemplo, era perseguido e calado pela igreja. Alguns chegaram até a ser mortos mesmo. A ideia da igreja era de que doenças deveriam ser curadas com preces, com orações, com fé. As pessoas da época não tinham nem a noção de que higiene é importante. A descoberta dos micro-organismos que podem nos causar doenças ainda estava longe de acontecer. E juntando tudo isso, o resultado é de coisas absurdas sendo feitas. Sem água encanada, as pessoas não tinham o hábito de tomar banho, poderiam passar até meses sem se lavar. E quando isso acontecia, geralmente ia a família toda, seja num lago ou num brejo, ou nos banheiros coletivos que existiam nas cidades. Todo mundo se banhava na mesma água, ou seja, se uma pessoa estivesse com alguma doença contagiosa ou algo que pudesse infectar outras pessoas, todo mundo ia se dar mal. Ratos também existiam aos montes nessas cidades poluídas da Idade Média. As pessoas consideravam os ratos como pestes por eles roerem e comerem tudo. O que não sabiam é que, além disso, ratos também transmitem doenças. A comida na Idade Média ficava estocada.
Na chegada do inverno, principalmente, as famílias tinham de se alimentar do que haviam plantado, colhido e guardado para essa época. Sendo assim, com o passar dos meses, essa comida ia naturalmente apodrecendo, mas não podia ser desperdiçada. Então é isso mesmo que vocês já devem estar pensando. As famílias ingeriam alimentos podres, estragados, azedos, mofados. Sem saneamento, óbvio que também não existiam vasos sanitários. As pessoas faziam suas necessidades, mais uma vez, nos banheiros coletivos da cidade. E se estivessem em casa, haviam as caixas de excrementos. Por causa dessas caixas de excrementos, muitas famílias costumavam criar porcos em casa. Assim, esvaziavam as caixas nos chiqueiros e os porcos comiam. E quem não tivesse porcos em casa, simplesmente jogava o conteúdo dessa caixa pela janela. Imaginem o cheiro das ruas da Idade Média. E se isso tudo ainda não é o suficiente, saiba que se você for uma mulher, sua vida seria ainda muito mais miserável. Mulheres não possuíam nenhum tipo de direito. Foram as que mais sofreram durante a Inquisição, quando taxadas de bruxas, não escolhiam nem mesmo com quem se casariam, afinal, existiam os casamentos arranjados. Seu pai escolheria quem se casaria com você entre os pretendentes. Por causa de todas essas desgraças, a mortalidade infantil na Idade Média era muito alta e a expectativa de vida muito baixa. Em alguns lugares da Europa, a mortalidade infantil chegava a 45%, ou seja, a cada 10 bebês nascidos, entre 4 e 5 morriam. E mesmo se você conseguisse chegar na idade adulta, por causa de todas as doenças, a fome, a guerra, o frio do inverno e todas as outras adversidades dessa era, a expectativa de vida era de 30 anos. E aí, se você pudesse voltar no tempo, gostaria de tirar umas férias na Idade Média? Senhoras e senhores, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito capricho e carinho. Espero que vocês tenham conseguido se imaginar vivendo nessa época, que talvez, sinceramente, por causa de todos esses detalhes, se torne ainda mais fascinante no final das contas. Mas eu prefiro participar dessas histórias só sendo um leitor mesmo, ou como fizemos hoje aqui, o narrador. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Eu mesmo adorei a forma como ele montou, né? Todas essas características e curiosidades. Como eu disse no começo, essa é a nossa última aula do ano, então desde já eu quero agradecer a todos que me acompanhou e acompanhou os outros professores até aqui, que se esforçaram para estar presente, né? E concluírem esse ano que foi tão difícil, né? Então eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que no próximo ano, né, já tenha saído essa vacina para que a gente possa voltar às nossas atividades normais. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.